Oi, eu sou a Débora e você está no Devaneios. E hoje eu quero falar sobre um filme, sobre o Drama. Filme novo aí com o Robert Pattinson e com a Zendaya, que está nos cinemas e que vai falar sobre um casal que está prestes a se casar quando um deles descobre um segredo do outro. Quando descobre que ela, a Emma, fez ou quase fez algo do qual ela não se orgulha, uma coisa bem séria, bem grave, e que foi descoberta pelo Charlie, personagem do Robert Pattinson, num jantar em que estava todo mundo bêbado, dias antes do casamento, no meio de uma espécie de brincadeira do qual a pior coisa que você fez na sua vida. Esse é um vídeo com spoilers, porque eu quero falar justamente do que a Emma fez ou quase fez, de como isso apareceu pra mim no filme, o que eu penso sobre isso, algumas coisas que estão passando aqui pela minha cabeça depois de eu ter assistido o filme, e não tem como falar isso sem falar que diabos essa menina fez. E o que aconteceu, né? Ela planejou um massacre na escola em que ela estudava. Ela planejou assassinar seus colegas e se suicidar no final. Algo que acontece relativamente bastante, né? Acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos, não é novidade por lá, que já aconteceu aqui no Brasil também, mas que é bem característico da cultura estadunidense. Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é: esse é um filme que funciona nessa cultura, faz sentido para os estadunidenses. Não que não dê pra gente entender ou se relacionar com o filme aqui no Brasil, mas funciona muito melhor lá. Então, quando eu vi que a premissa era, ele descobre que ela fez uma coisa muito terrível e se questiona, será que eu conheço a pessoa com quem eu vou me casar? Até aí, dava para se relacionar tranquilamente com o filme. Parecia muito mais interessante do que de fato foi para mim. Não achei o filme ruim, mas também ficou abaixo das minhas expectativas. Acho que justamente a escolha do que ela fez mesmo, né? Essa escolha da narrativa não me agradou muito. Mas vamos lá. O que aconteceu, né? A Emma planejou fazer isso porque ela sofria muito bullying na escola, ela era uma criança isolada. Isso fica muito claro conforme ela vai narrando a infância dela. E por ser essa criança isolada, vítima do bullying, vítima das outras crianças, né, de humilhações, de violências vindo de outras crianças, e nesse cenário em que os tiroteios aconteciam, em que eram noticiados e estavam em voga lá nos Estados Unidos, esses massacres, ela viu aí uma possibilidade de talvez se vingar dessas pessoas, de ser vista de alguma maneira, né, de uma maneira diferente daquela a qual estavam vendo ela. E ela não fez, porque no mesmo dia que ela estava pensando em fazer, teve um outro massacre em outro lugar. Ela percebeu o que aquilo causou nas outras pessoas, começou a ter na escola dela trabalhos para falar sobre o bullying, sobre falar sobre sentimentos das crianças, né, dificuldade para lidar com a morte porque um colega dela morreu. E quando alguém começa a dar atenção para os sentimentos dela, quando ela consegue se relacionar de alguma forma com os colegas dela, matar todo mundo perde o sentido. E aí fica evidente que a questão toda era porque ela, de fato, era muito solitária. Ela não conseguia se integrar em nenhum grupo. E achei curioso que ela não fala sobre a família dela, mas para mim ela parece uma criança negligenciada, já que ela tinha um monte de coisa no quarto dela, com armas, né, pôsteres, desenhos, e ela vivia pegando o rifle do pai dela. E ninguém percebeu. Onde é que estavam esses pais? Eles não viram? Como eles não viram essas coisas acontecendo com ela? Como eles não sabiam que a filha deles sofria tanto bullying na escola? E aí, a partir do momento em que ela consegue se conectar com os colegas dela por essa dor comum de ter perdido um colega de classe, ela consegue ter amigos, ela consegue encontrar um lugar e ela vira uma manifestante contra as armas. Eu acho que não é necessariamente por ela ser contra as armas, né? Mas por de fato ter encontrado um lugar, encontrado pessoas, se relacionar com aquilo e ser vista pelos outros como boa naquilo. Disseram para ela que ela era uma boa oradora, que ela podia ser o rosto para a campanha. E aí ela conseguiu ter um mínimo de autoestima, porque ela tinha amigos. Era só disso que essa menina precisava. E como que isso vai se relacionar com o restante do filme, né? Quando ela conta pro casal de amigos e pro noivo dela que ela planejou um massacre, todo mundo fica muito chocado, como assim? E o que vai passando pela cabeça deles é, ela é uma psicopata. Tem alguma coisa de errado com ela. E ninguém questiona muito o que estava de errado com o entorno dela. O Charlie, o noivo, vai tentar entender como isso aconteceu, ele quer conversar sobre o assunto, e aí isso eu achei muito legal da parte dele, né, de querer falar sobre isso, porque não dá pra fingir que é uma coisa banal, não é banal. E não dá pra fingir que ele não sabe daquilo, agora ele sabe. E ele vai precisar entender melhor aquilo pra conseguir ficar de boa, casar com ela.
Ela foge muito da conversa no começo, mas em algum momento ela cede e vai contando para ele sobre a infância, sobre o que aconteceu. Em um dado momento, ela fala de uma vizinha que faleceu num acidente de carro, mas essa vizinha não era muito próxima dela, ela não viu o acidente, ela não se relacionou muito com essa morte. Ainda assim, o Charlie tenta se apegar a isso para entender como a fonte causadora de um trauma que levou ela a querer cometer toda essa violência. Ele não consegue levar muito a sério o bullying. E isso, para mim, é um reflexo do quanto a sociedade estadunidense é uma sociedade violenta. A violência é muito normalizada, a exclusão é muito normalizada, o bullying é muito normalizado. Então, cara, todo mundo passa por isso, é coisa da escola, como assim? Foi isso que fez você querer assassinar os teus colegas. E a gente precisa fazer mais um recorte aqui para o fato de que a Emma é negra. Então, com toda certeza, boa parte do bullying que ela sofria não era simplesmente bullying, era racismo. E racismo é muito mais cruel do que o bullying, né, ordinário de uma escola. Então teve mais essa camada que é ignorada pelo Charlie, que é um cara branco, né, que nunca terá a dimensão do que isso significa na vida de uma pessoa negra. E aí ficou me incomodando muito que parece que ele vai conseguindo em algum momento chegar no ponto de questionar como as armas estão imbricadas aí na cultura estadunidense, né? Ele recebe no trabalho dele um álbum de fotos com mulheres armadas, assim, como se aquilo fosse uma coisa sexy, empoderadora, sei lá, e ele começa a ficar chocado com aquilo. E ele vai percebendo, de uma forma muito incipiente, muito leve, muito inicial, o quanto essa cultura armamentista dos Estados Unidos é prejudicial para a própria sociedade e o quanto isso pode estar muito relacionado com o que aconteceu com a Emma, né, com o que ela pensou em fazer, e também com os casos em que isso de fato foi realizado, né, com os massacres que aconteceram. Mas vai sempre batendo na trave, sabe? Ele vai chegando muito perto dessa constatação, ele elabora um pouco isso para tentar convencer a Rachel, a amiga deles, de que a Emma não é uma psicopata, mas ele vai tentando convencer ela para se convencer. Ele tenta convencer os outros para, na verdade, se convencer de que ele não acredita que a Emma seja essencialmente ruim porque ela cogitou fazer aquilo. Mas a amiga, a Rachel, acha um absurdo. Ah, muitas pessoas convivem com armas e nem por isso saem matando todo mundo. As armas não são o problema. E aí, isso para mim é mais uma evidência do quanto as armas estão dentro dessa cultura e do quanto a violência está dentro dessa cultura de uma forma normalizada. É quase como se ela dissesse, ah, você vai querer dizer que a culpa é das armas agora. Como a coisa mais absurda do mundo. E me incomodou ficar muito subentendido isso, sabe? Não é como se eles não falassem disso de forma alguma no filme. Eles falam, mas de uma forma subentendida quase. E reflete para mim, mais uma vez, toda a cultura estadunidense que é muito violenta e muito individualista. Então, eles vão chegar num ponto em que a culpa não é cultural, não é um problema social, cultural, coletivo. O que a Rachel vai dizer é um problema individual. Ela é uma psicopata, existe alguma coisa de errado com ela, com esse indivíduo, né? Uma responsabilização individual para um problema que não é individual, é coletivo. E aí me incomoda o quanto eles não se importaram com as violências que ela de fato sofreu, com a solidão pela qual ela passou. E aí o Charlie mente para Rachel, retrazendo, né, trazendo novamente a história da vizinha que morreu, dizendo que essa vizinha era muito amiga dela, que ela presenciou o acidente, para conseguir encontrar algo que fosse justificável, assim, que justificasse ela ter sido traumatizada e então ter pensado em toda essa violência. Então, trazendo que o bullying, o racismo, o que quer que tenha acontecido com ela na escola, não era duro o bastante, não era violento o bastante. E para mim, de novo, isso só evidencia o quanto eles estão inseridos em uma sociedade violenta, que normaliza a violência contra algumas pessoas, que normaliza a violência nas escolas, que normaliza a exclusão e que deixa passar batido os sentimentos desses adolescentes, né, que transforma tudo em uma questão boba, é questão de coisa de criança, né? E me leva também para mais uma camada dessa história toda, que quando o Charlie contou o que foi a pior coisa que ele fez na vida, ele disse que fez cyberbullying com alguém quando ele tinha 14 anos de idade. Não explicou direito qual foi a história, o que ele falou, para quem ele falou, quem era essa pessoa, foi só isso que ele disse. E os amigos logo desconsideraram, porque, cara, você tinha 14 anos, você era uma criança. E isso, o que a Emma pensou em fazer, ela quase fez, ela chegou a levar a arma para a escola, mas ela não machucou ninguém. Mas isso que ela quase fez foi quando ela tinha 15 anos.
E em nenhum momento esses amigos disseram: que é isso, Emma, você tinha só 15 anos. E aí eu me questiono: o fato de eles não se atentarem para ela também ser muito nova quando isso aconteceu tem a ver com a gravidade da coisa, do tipo, tá, peraí, você quase matou outras pessoas. Isso não pode ser considerado aceitável nem quando você é um neném, né? Como se neném pudesse fazer isso, mas enfim. Ou tem a ver com o fato de que ela é uma mulher e uma mulher negra. E mulheres, e mais especificamente mulheres negras, nunca são consideradas crianças ou infantis ou irresponsáveis de alguma maneira. São sempre responsabilizadas e tidas como você tem que ser maduro o suficiente para saber o que é certo e errado a sua vida inteira. Aquela coisa que está muito na nossa cultura também, de homens serem eternos meninos, né? Tá com 40 anos nas costas, mas ele é muito jovem, ele não sabe direito o que está fazendo. Mas meninas de 16 anos de idade que ficam grávidas são responsabilizadas. Ah, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, o que isso poderia causar, etc. E tal. Nessa discrepância muito grande de tratamento e de noção de maturidade que uma pessoa deve ter quando é adolescente, se essa pessoa é um homem ou se essa pessoa é uma mulher. Então eu prestei atenção em todas essas coisas durante o filme e acabou que o dilema principal de eu conheço ou não a pessoa com quem eu vou me casar, para mim nem fez sentido, sabe? Minha cabeça foi para tantos outros lugares que esse drama, que é para ser o drama central do filme, ficou de escanteio, não ficou nem em segundo plano, ficou em 10º plano. A gente conhece as pessoas com quem a gente se relaciona? Em alguma medida, sim. Mas nunca dá para conhecer a totalidade da outra pessoa, porque nós não estamos prontos e acabados, a gente vai mudando ao longo da vida. Então nem você se conhece completamente para sempre. Porque amanhã você pode ser uma outra pessoa que vai te surpreender muito hoje. Quem dirá conhecer outra pessoa que está distante de você, outra pessoa cujo cérebro você não habita, cuja consciência você não tem acesso. Então nunca vamos conhecer completamente as outras pessoas. Era para ser esse o drama do filme. Mas esse drama fica um pouco capenga quando você percebe que eles tendo namorado há 2 anos e com o casamento marcado, prestes a se casar, o Charlie não sabia sobre a infância da Emma. Então, peraí, você tá querendo defender essa história de que eu achava que eu te conhecia muito bem até saber algo surpreendente sobre você, quando você tá falando de pessoas que não sabem o básico da história uma da outra, quando você tá falando de um cara que não sabe que a noiva dele sofreu bullying na escola, sabe? Não é uma informação absurda, não é uma informação que não se tem sobre os outros. Numa conversa um pouco mais íntima, isso surge. Então parece que não havia nem esforço para de fato conhecer a outra pessoa. E aí, nesse ponto, para mim, a premissa do eu achava que te conhecia tão bem até surgir essa bomba se perde. Mas a gente consegue resgatar essas outras questões do filme que, na minha opinião, dão uma leve salvada nele, mas está longe de ser um grande filme, como eu esperava que fosse.